Pessoal, tudo bem? Márcio Antunes, consultor aqui na Império Com. A dica gramatical de hoje é simples, porém interessante. Falaremos a respeito de uma frase construída em sua forma negativa e observaremos o seu efeito e, claro, faremos um comparativo com a língua portuguesa. A frase é bem simples. A frase é esta aqui. He hasn't done. He hasn't done. Traduziremos. Ele não fez. Interessante, não é? Agora, vamos observar o efeito desta construção. A frase foi construída com o presente perfeito. Done, D-O-N-E, é o passado particípio do verbo to do, que no comparativo do português, particípio do verbo fazer, feito. Correto? Que bom. Agora vejamos. Ao falarmos he hasn't done, o nativo da língua inglesa, ele não entende como continuidade de uma ação começada, porém não terminada. Não. Por quê? Porque o verbo to do, ele é um verbo de ação. E por tratar-se de um verbo de ação, o nativo da língua inglesa entende a conclusão da ação e não a continuidade de uma ação. Então nós estamos agora com esta estrutura, nós estamos falando do efeito, nós não estamos falando da ação praticada pelo sujeito, nós estamos falando do efeito. He hasn't done. Ele não fez. Ou seja, não estamos falando da ação, nós estamos falando de que ele não praticou essa ação, portanto, não houve resultado. Então, por mais que pensemos que estamos falando da ação, é que como a ação não existiu, certo? Ou seja, não existe resultado. Então, a estrutura do presente perfeito, ela fala do resultado através de uma ação. Se uma ação não é trabalhada, automaticamente não existe resultado. Essa estrutura fala-se de resultado pela não prática da ação. É muito interessante essa linha de raciocínio. É diferente quando você fala he didn't do. Aí você está falando da ação. Então você não menciona em momento algum a questão do resultado. Simplesmente você diz, ele não fez. Mas isso é vago. Agora, quando você trabalha a estrutura he hasn't done, você está falando que um resultado não existe. Por quê? Porque não houve prática de ação. É muito interessante. Para você que hoje busca fluência na língua inglesa, é muito importante você saber essa diferença entre passado simples e presente perfeito, trabalhando verbos de ação. Nos próximos vídeos, eu estarei citando outros exemplos para que possamos juntos aumentar cada vez mais o nosso domínio da língua inglesa e, claro, sempre fazendo um comparativo com a língua portuguesa. Eu sou Márcio Antunes, consultor aqui na Império Com. Até o próximo vídeo.